Primeiro a gente liga o microfone, né? É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Pirajá. Esse é o projeto Memória Capixaba, projeto no qual a gente se dedica ao estudo dos assuntos do Espírito Santo, de Vitória, capital do Espírito Santo, das suas cidades, da sua gente, do seu povo, nossa história, nosso folclore, tudo que diz respeito à política, à economia, serviço, comércio, tudo, né? E hoje eu vou tratar de um assunto aqui bastante interessante que diz respeito à incrível... Opa! A aviação Itapemirim, né, gente, que é um ícone, um marco aqui na economia. É um marco aqui na economia do Espírito Santo e do Brasil, né, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse é um daqueles vídeos comerciais, né, dos anos 70, da aviação Itapemirim, mostrando os novos ônibus. Isso é um leito, né? É aquele primeiro leito lá dos anos 70. Aí ele fazia aquela comercial, né, mostrando a estrada, os motoristas, os mecânicos. Era muito legal, né? E isso passava na televisão direto, nos cinemas também. E a gente ficava orgulhoso, né? Porque é uma empresa 100% capixaba, que serpenteou, né? Saiu com seus tentáculos assim por todo o Brasil e pela América Latina. Incrível, né? E eu encontrei aqui uma matéria do Jornal do Brasil de 1980, dia 23 de novembro, falando sobre os 27 anos da aviação Itapemirim na época. Ela foi fundada em 1953, né? Aviação Itapemirim na época era uma empresa particular, privada, depois transformou-se numa sociedade anônima, né? E infelizmente não existe mais, né? Existe, mas, né, foi toda particionada. Uma pena que tenha chegado nesse ponto, numa empresa desse tamanho, vitoriosa, com milhares de funcionários, né, gente? E essa matéria aqui foi publicada no Jornal do Brasil, está aqui por Rogério Medeiros, né, nosso jornalista famoso, investigativo, um dos proprietários do jornal Século Diário. Fotos de Cachoeiro de Itapemirim, da revista Agora, né? Aqui uma foto de 1953, quando a empresa começou, né? E aqui uma foto depois dos anos 80, né, mostrando os ônibus ali da frota, ônibus da Mercedes-Benz, etc, né? Mas era uma presença onipresente. A gente chegava nas rodoviárias do Brasil inteiro. Eu diria que 80% dos ônibus que você via eram da aviação Itapemirim, né? É claro que havia outras grandes empresas de ônibus interestaduais, especialmente, né? Como outras, a 1001, por exemplo, e outras empresas que eram muito famosas, né? Cara, e os comerciais eram assim, né? Top de linha, né? Tomara que o YouTube não derrube aqui o vídeo, porque são comerciais, né, que foram veiculados na televisão e tudo, né? Então, a proprietária de 1.500 ônibus em 1980, a aviação Itapemirim, que na semana passada adquiriu por 700 milhões de cruzeiros 50 ônibus para uma concessão da linha Rio-São Paulo, da empresa Única Auto Ônibus S.A., surgiu em 1953 na pequena cidade de Cachoeiro de Itapemirim, idealizada e criada pelo senhor Camilo Cola, modesto mecânico de automóveis. Então ele dispunha de apenas um ônibus que fazia a linha Cachoeiro-Castelo, de 20 quilômetros, né? E começou assim, gente, e foi uma história assim, incrível, né? Em menos de 20 anos, a aviação Itapemirim tornou-se a maior empresa de ônibus do país, né? Derrotando seus concorrentes, né, no mercado aberto, na concorrência aberta, é claro que com política, com lobby em Brasília e tudo para conseguir essas concessões. Não era fácil não, tá? Bicho, você vê que ele conseguiu aqui, através da compra de uma outra empresa, a concessão de uma linha para 50 ônibus entre Rio de Janeiro e São Paulo, a Única Auto Ônibus S.A., que foi adquirida pela Itapemirim por 700 milhões de cruzeiros. Nem sei que quantia seria essa hoje, né? Mas 50 ônibus hoje, né? Imagina. Um ônibus hoje
desse de linha custaria quanto? R$500 mil ou mais, né? Mais de R$500 mil, né? Após a conquista, a empresa, inclusive, passou a pertencer somente ao Camilo Collor, né? Mecânico e ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, que foi para a Itália, né? Na Segunda Guerra Mundial, que conseguiu recursos para o seu primeiro ônibus. Então, conta-se que ele, através dos benefícios dados aos pracinhas de volta da Segunda Guerra Mundial, ele tinha primazia primazia quando abria alguma concorrência, por conta de ser um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele conseguiu essa primeira linha e foi expandindo devagarzinho, né? E se deu bem. Você vê que isso é um filme, tá vendo? Aparecia em filme, novela, era uma coisa incrível mesmo. O primeiro passo com a empresa, no poder de Camilo Collor, foi conseguir a concessão do trecho Vitória-Rio de Janeiro. Eram 620 quilômetros de estrada de chão, atualmente asfaltada, e o percurso é menor. Essa viagem era feita em 16 horas, lá nos anos 1960. Geralmente os passageiros partiam de Vitória sabendo que em algum ponto da estrada estavam arriscados a empurrar o ônibus. Segundo a matéria aqui do Jornal do Brasil. Essa matéria aqui, gente, é incrível o texto, né? Muito bom. Com fotografias do capixaba Rogério Medeiros, que era correspondente capixaba do Jornal do Brasil. Deixa eu ver o que mais. A aventura dessa viagem, na década de 50 ainda, né, gerou casos pitorescos. Um deles, quando o repórter Esso, da Rádio Nacional, anunciou que um ônibus da Itapemirim havia desaparecido, né? Ele estava atrasado há mais de 12 horas, não chegava na rodoviária Grande Rio, no Rio de Janeiro, não chegava na rodoviária. 12 horas de atraso. Naquele tempo, a rodoviária do Rio ficava na Praça Mauá. No final dos anos 50 e início dos 60, não era da rodoviária Grande Rio, não. E as notícias sucediam, né? O pessoal ficou, pô, cadê o ônibus? Está desaparecido, né? Será que foi abduzido? A cada edição do Repórter Esso aumentava o suspense do ônibus que sumira, o ônibus da aviação Itapemirim. O ônibus chegou 2 dias depois do prazo, empoeirado, sujo, mas inteiro com os passageiros salvos. Caíram numa barreira, né? Numa barreira no caminho, e o motorista resolvera dar uma volta inteira para pegar uma estrada paralela que também estava em péssimas condições, alcançando Minas Gerais, a rodovia União Indústria, e sair no Rio de Janeiro 48 horas depois. Então vocês veem, gente, que era uma aventura incrível, né? Você sair de Vitória para o Rio de Janeiro nos anos 50 para 60. A BR não existia, não era BR-101, não é como a gente imagina hoje, né? E em 1959 a empresa utilizou somente ônibus da Fábrica Nacional de Motores, a famosa FNM. Ainda não eram ônibus da Mercedes-Benz, né? E com esses chassis, eu não sei de quem são os chassis e as carrocerias, né? Vamos voltar nesse vídeo aqui, que esse vídeo é incrível. Aqui. Tomara que eu não tome um strike aí do YouTube por causa dos vídeos, porque tem cena de filme, cena de novela, né? Eu só sei, gente, que a gente fica assim imaginando como não era nessa época, né? Então, o Camilo Collor e a Itapemirim utilizavam os ônibus da FNM, que fabricava as carrocerias e os motores, né? Fazia a montagem. Então, nesse ano de 59, a fábrica entrou em crise, a FNM, e a Itapemirim então mudou a frota para os automóveis auto-ônibus da Mercedes-Benz, né? O que coloca a revendedora de Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade de 150 mil habitantes em 1980, como uma das 10 maiores do Brasil. Seu presidente, como não poderia deixar de ser, é o próprio dono da Itapemirim, o Camilo Collor. Camilo Collor era representante da Mercedes em Cachoeiro e também era dono da aviação em Itapemirim. As coisas foram se ajeitando naturalmente, né, cara? O cara, quando tem uma veia, assim, a sorte também, né? Tá no lugar certo, na hora certa, as coisas acontecem, né? A pena é que a empresa acabou, né? Do jeito que acabou. A expansão, então, da Itapemirim.
A sua expansão para outros estados acompanhou o asfaltamento das rodovias do Brasil a partir dos anos 60, né, de 61 para frente, né? Já no fim da década de 60, em 68 e 69, o seu grande salto iniciou-se então para as linhas no Nordeste. Antes era Vitória, Campos, Rio, São Paulo e Minas. Depois subiu para o Nordeste, né? Alcançando então linhas como São Paulo-São Luís, 3.800 quilômetros, numa viagem de 70 horas. Em 1968 ele foi para Bahia, Brasília e Pernambuco, e de lá para cá vem absorvendo de 2 a 3 empresas por ano. Então ele foi fazendo aquela joint, né? Foi comprando empresas menores e foi, né, aglutinando essas pequenas empresas e tornando a Itapemirim um monstro que a gente conheceu, né? É incrível mesmo, incrível. Eu queria até conversar com alguém da aviação Itapemirim para entender o que foi que aconteceu, se houve alguma manobra política, ou o que foi que houve, né, com a empresa. Se foi corrupção ou se teve realmente uma falta de um gerenciamento moderno que pudesse levar a empresa para outro patamar, como uma Greyhound, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Este ano, então, de 68, ela absorveu 4 empresas, uma em Caruaru, com cerca de 700 quilômetros por mês de operação, e um mercado totalmente... Não entendi isso aqui. Este ano, de 1980, a empresa já absorveu 4 empresas. Uma em Caruaru, com cerca de 700 quilômetros por mês de operação, e um mercado totalmente para São Paulo. Isso aqui eu não entendi bem. Assim, eles calculam a operação de uma empresa rodoviária pelas quilometragens, né? Não é pela quantidade de ônibus, nem funcionário, não. Ou tempo, não. É pela quilometragem. Eu tenho uma linha de 700 quilômetros, aí eu boto 20 ônibus, né? Assim, eu acho que é assim que eles fazem a conta, né? Comprou também outra empresa em Juazeiro do Norte, também com mercado dirigido para São Paulo. Tá. Caruaru, São Paulo, 700 quilômetros. Juazeiro, São Paulo, 500 quilômetros. A terceira linha, via Paulo Afonso. E a última foi essa que eu falei com vocês, que é a única indústria, da qual ele comprou 50 ônibus para uma ligação entre São Paulo e Rio, né? Em termos de cobertura nacional, a empresa só não atua no Mato Grosso, pois até o sul do país ela chega com o nome de Viação Nossa Senhora da Penha, né? Atualmente a empresa tem 1.500 ônibus, veja, 1.500 ônibus, com 120 linhas federais, né, pelas BRs do Brasil, circulando por mais de 3.000 cidades com 230 terminais e pontos de apoio. Nessa época, é claro, os pontos de apoio eram os postos Flecha, a rede Flecha de motéis, que eram hotéis de estradas, né? Os Motor Hotel. É uma coisa dos Estados Unidos que foi trazida para cá pela aviação Itapemirim, pelo Camilo Collor, nos anos 1973, que ele inaugurou o primeiro posto Flecha de apoio e abastecimento e hotel em Campos de Goytacazes, né? Depois veio subindo a Viana e foi subindo São Mateus e fez... Tem vídeo aqui no canal falando sobre os postos Flecha. A empresa tem 7.200 funcionários, mas nas outras empresas congêneres, né, como a de transporte de cargas, tem 4.000 funcionários. Vai vendo. Segundo a publicação oficial do governo capixaba, do Espírito Santo, ela é a nova empresa mais importante do Espírito Santo, com um patrimônio aproximado líquido de 14 bilhões de cruzeiros, 8,2 bilhões de cruzeiros de faturamento e um lucro líquido de 308 milhões de cruzeiros. Gente, é dinheiro, hein? Isso aí são números de 1980, nessa publicação que eu estou lendo aqui para vocês, do Jornal do Brasil, de 23 de novembro, no primeiro caderno. 1980, 44 anos atrás, somente, né? Aí o decreto do governo federal, o decreto do governador, do presidente Geisel, Ernesto Geisel, implantando o rodoporto, conteve o desenvolvimento de um de seus negócios mais lucrativos, a rede Flecha, que eu falei com vocês agora há pouco, né?
com restaurantes, motéis, postos de gasolina, oficinas mecânicas, borracheiro, zoológico, mini zoológico, um monte de coisa, banheiros, né? Que a Itapemirim tem em associação com a Shell. Era Shell com o grupo Itapemirim, os postos, a rede de motéis Flecha. Deixa eu ver o que mais. Mesmo assim, ela tem instaladas 10 dessas unidades a partir de Campos até Maciel. Onde fica Maciel? Fora essa participação de Camilo Cola, essa participação de Camilo Cola, ele ainda tem 2 revendedoras da Mercedes-Benz, uma em Cachoeiro de Itapemirim e outra em Campos de Goytacazes, né? 2 empresas atuando na extração de mármore e granito, uma fazenda de café e uma fonte de água mineral chamada Frade. Água mineral Frade em Cachoeiro de Itapemirim. Então é isso aí, gente. Essa é mais uma história incrível aqui da Viação Itapemirim, que começou desse jeito aqui, ó, com esse primeiro ônibus, que existe até hoje no museu lá da Itapemirim, né? Um ônibus de 80 anos atrás. E em 1980 já era uma empresa enorme, multinacional, eu diria, né? Porque atuava também em países aqui da América Latina, de norte a sul do Brasil. E é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba. A gente está sempre aqui trazendo essas histórias incríveis, né? Desses homens e mulheres capixabas, desse desenvolvimento, esse ímpeto, né? De sair daqui e conquistar novos territórios, novos negócios, né? E a gente tem que homenagear essas pessoas que, de repente, do nada, construíram um império desse tamanho como a Aviação Itapemirim. Então valeu, gente. Depois eu vou fazer mais vídeos aqui no canal para falar da Itapemirim, porque não é só isso. A gente pode falar também da atuação do Camilo Cola como ex-combatente, como combatente na Segunda Guerra Mundial, né? A sua história dentro da Força Expedicionária Brasileira. E um herói de guerra, né? Condecorado e tudo. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Se puder, deixa um like, compartilha, comenta. Comenta, é importante comentar. Deixa um like se gostou, deixa um dislike se também não gostou, não tem problema nenhum. Mas faz um comentário, como é que a gente pode melhorar aqui os vídeos do canal. A gente está sempre, né, investindo, tentando melhorar e deixar a coisa... E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.